Ok, vamos lá pessoal, vamos lá mais uma aula de comandos básicos dentro da console Linux. Então, como é que eu copio um arquivo dentro do Linux? cp, eu vou pegar o /etc/passwd, que é uma referência para ponto. Lembre-se do que era o ponto na aula passada, na aula anterior? O ponto é o diretório local. Então, se vocês olharem lá, tem um arquivo chamado pwd, passwd. Então, esse arquivo foi copiado. Aí eu posso copiar ele para outro nome, repito o comando, setinha para cima, vou colocar passwd.nelson. Então, ll, tá lá, ó, passwd.nelson. Ou seja, o comando cp é copy. cp /etc não, vou pegar esse passwd nelson e vou copiar para o /tmp. ll/tmp, tá lá, ó, passwd nelson. Então o comando de cp é para copiar um arquivo qualquer, ok? Beleza, vamos renomear, vamos mover esse arquivo. Como é que eu movo esse arquivo? mv, nome do arquivo, para /tmp. ll, ó, ele não existe mais dentro do meu home. E onde ele existe agora? Ó, passwd.nelson. Então, o mv move de um lugar para outro. Ele também pode alterar o nome do arquivo. Então, mv passwd, eu vou chamar para arquivo de senhas. ll, tá lá, ó, arquivo de senhas. Então, o cp copia, o mv ele move, né? Tanto move o nome do arquivo como move a localização do arquivo. mv arquivo para /tmp. ll/tmp. Tá lá o arquivo de senhas. Já não está mais aqui. Então, se você quiser mover de um lugar para o outro, é o mv. Se você quiser apenas copiar, é o cp. Como é que eu crio um diretório? mkdir arquivos ll, tá lá, arquivos. Como é que eu removo esses arquivos? rmdir arquivos. Notem que é diretório, tá? Então eu criei um diretório primeiro e depois eu removi, não é arquivo. Como é que eu removo um arquivo? Vamos lá, vamos criar um arquivo aqui, ó, cp/etc/passwd para ponto. O que é o ponto? Ponto é o local atual. Vocês estão lembrados lá daquele "-a", onde eu expliquei que o ponto aqui era a localização atual? Então é por isso. cp/tmp arquivos de senha para ponto, eu estou copiando para onde? Para o local onde eu estou. Então está o arquivo de senhas e está o passwd. Como é que eu removo esse arquivo? rm, nome do arquivo. Tá lá, ó. rm passwd. ll, tá lá, ó. A mesma coisa no ambiente gráfico. Eu vou copiar novamente o arquivo de senhas. Tá lá, ó. Eu venho aqui no gerenciador de arquivos, tá lá, ó, arquivo de senhas. Teclo delete, pronto, foi deletado também. Ou simplesmente botão direito, excluir. Onde é que está aqui? Não, arquivo. Deixa eu copiar novamente. Tá lá, ó. Arquivo de senhas. Vou comprimir. Tá. Por que não está aparecendo excluir aqui? Eu vou... Poxa, não apareceu excluir. Não posso excluir. Aqui, ó. Mover para a lixeira. É o delete. Entendeu? Se você quiser vir aqui na lixeira, tá tudo aqui, ó. Botão direito, esvaziar lixeira, esvaziar. Pronto. Já removeu tudo. Ok? Então, cp copia, mv move, rm remove. Ok? O comando que eu estou dando aqui para listar arquivos é o ll. Então, ll
na verdade, é um apelido. Se você digitar alias, você vai ver que vai aparecer aqui o comando ll. Outra hora eu explico direitinho o alias, mas o alias é um atalho para um comando um pouco mais rebuscado. Ele é o ls. Se você digitar ls, ele vai listar o conteúdo da pasta. Se você digitar ls-l, está ali a listagem. Se você quiser organizar por data, ls-lt. E assim sucessivamente. Se você quiser mais informações sobre o ls, use o manual. man ls. Todo comando Linux ele tem manual, pessoal. Todo comando Linux tem manual. E aqui estão todas as opções do comando ls. E assim sucessivamente. Ok? Então ls lista. ls-l lista em colunas. ls-lt lista em colunas por data. Então ele vai do mais novo para o mais antigo. Ok? Então, vamos para o próximo. Sabe aquele arquivo lá do PazWD que eu copiei? cp/etc/PazWD, certo? Copiei para minha pasta aqui. Como é que eu mostro o conteúdo dele? Posso simplesmente dar um cat PazWD. Mostrou todo o arquivo de senhas do Linux. Então, o cat ele serve para exibir o conteúdo de um arquivo. Ok? Se por acaso eu quiser inverter essa demonstração desse arquivo, notem aqui que o primeiro arquivo aqui era o root e o último era o NTP. O contrário de cat é o tac /etc/PazWD. Notem que o último agora é o root e o primeiro lá é o NTP. Na verdade, o cat ele lista o arquivo e o cat, o tac, lista o arquivo em ordem inversa. Ok? Então esse inverter a listagem é o tac. Outro comando de listagem também é o tail /etc/PazWD. O que o tail faz? Ele exibe as últimas linhas do arquivo. Lembram lá qual que era o último? O último era o NTP. Então tail /etc/PazWD. Então o tail é o último. Se você lembra o que é em inglês, tail é cauda. Se eu digitar read /etc/PazWD, o que ele vai mostrar? A cabeça, rede, o início. Ele vai exibir o início do arquivo /etc/PazWD. Então, o tail ele exibe o final, o read ele exibe o início e o cat ele exibe todo o arquivo. Então imagine assim, que nessa tela aqui, por exemplo, eu digitei cat /etc/PazWD, ele gerou essa saída desse comando. Mas eu não consigo voltar, eu tenho que repetir esse comando. Então eu posso digitar o comando ls /etc/PazWD. Olha só. Aí eu vou com a setinha para baixo, vou até o final do arquivo e vou até o início e assim por diante. Então nós temos aí quatro comandos que ele mostram o conteúdo do arquivo. Cat, o tail, o read, o ls. Então, o cat ele exibe todo o arquivo, o tail só as últimas linhas, o read ele as primeiras linhas e o ls todo o arquivo, só que ele te dá essa condição de voltar para cima e para baixo no arquivo, tá? Então, quando você quer exibir, você pode usar esses comandos aí. O interessante aqui, por exemplo, no tail, eu posso definir tail -50 /etc/PazWD. Ou seja, vai pegar as últimas 50 linhas. No caso aqui acho que não tem 50 linhas, então, mas esse não é o caso. Geralmente quando você tem um log que é muito grande, um registro de eventos, você pode usar o tail e o número para exibir todos eles. Ok? Então são comandos que exibem o conteúdo de um arquivo. Vamos em frente. O PWD vocês já viram na aula passada. O PWD ele mostra a localização do
do diretório atual. Então, se eu mudar para o /var, por exemplo, eu estou no /var. Está me mostrando aqui na linha de comando que eu estou no /var. Porém, eu posso estar muitos níveis para dentro e também está aparecendo ali var. Então, poderia ser assim, mkdir teste /futebol /trave /var, certo? Tem um comando no mkdir, que é o "-p", que ele cria os diretórios recursivamente. Então, esse teste, se não existir, ele vai criar. Se o futebol não existir, ele vai criar o trave e o var. cd teste. Olha só, eu estou no diretório var. Será que eu estou no /var ou no diretório ou em outro diretório? Como é que eu vou saber? Digito pwd e aí ele vai me mostrar todo o histórico de onde eu entrei dentro dos níveis hierárquicos dentro dos meus diretórios. Então eu estou no home, linuxville, teste, futebol, trave, var. Ok? Então o pwd ele ajuda muitas vezes a gente a saber aonde a gente está. Ok? Vamos em frente. Outro comando para vocês que estão no dia a dia é saber quanto tempo essa máquina está ligada. Uptime. Olha só, eu sei que essa máquina está ligada já há 22 horas. Ou seja, a hora atual, a hora que a máquina está ligada, quantos usuários, o load average, que é a carga da máquina nos últimos 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, 1, 5 e 15, é a carga de utilização da máquina. Tá? Então o uptime eu uso principalmente para saber essa informação aqui, ó, quanto tempo a máquina está no ar. Então se vocês forem utilizar esses comandos, é bom, ou fizeram alguma manutenção no sistema, é bom saber quanto tempo a máquina está no ar. Então o uptime é bom para isso. Outra característica desses comandos todos que a gente está digitando é o sort. cat/etc/passwd. Ele gerou um fluxo, certo? Esse fluxo ele pode ser orientado ou direcionado de uma outra forma. Então, sort/etc/passwd. Olha só o que aconteceu. Ele ordenou. Você está vendo aqui, ó? A primeira saída do comando passwd começou com A. E aí ele vai organizando por ordem alfabética. Ok? Então você tem aí como organizar uma saída. Um detalhe importante que eu não falei no começo, mas assim, ó, todo comando Linux ele gera fluxo. O que é um fluxo? Fluxo é isso aqui, ó, é a saída dele. Então esse fluxo pode ser direcionado com um comando chamado pipe. Por exemplo, aqui eu dei um cat, certo? O cat ele gerou esse fluxo. Agora eu quero que ele seja organizado. Então eu digito sort, ok? Ele direcionou a saída desse comando para esse comando aqui. Esse cara aqui, ele é o pipe. O pipe em inglês é fluxo, é tubo, não é fluxo, desculpa, é tubo. Então ele direcionou esse conteúdo aqui para esse tubo e esse tubo canalizou para entrada nesse comando, ok? Então vamos lá. Outro comando legal também é o cut. Cut, ele corta saídas, por exemplo, passwd. Eu vou usar um delimitador que é o 2 pontos, certo? Então se vocês verem essa saída do passwd aqui, ó, tem aqui, ó, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Então isso aqui são delimitadores da coluna. Então eu quero a primeira coluna, F1, menos F1, que é o field, que é o campo. Então a primeira coluna que é o quê? O usuário. Opa, desculpa. /etc/passwd. Tá lá, ó, veio a primeira coluna. Depois eu coloco aqui, vai vir a segunda coluna. A terceira coluna. E assim sucessivamente. Ok? Então eu posso fazer uma brincadeira legal assim. cat/etc/passwd gerou um fluxo. Pipe cut -d
delimitador, que é o 2 pontos, eu quero o F1. Opa, menos F1. Então gerou uma saída. Agora eu quero que a saída seja organizada, com sorte. Tá lá, ó. Eu tenho a saída de somente os usuários em ordem alfabética que são do PassWD, ok? Então aqui é um exemplo clássico de canalização de comandos dentro do Linux. Então eu gerei um fluxo aqui, esse fluxo foi submetido ao cut, que cortou em colunas, na coluna 1, e depois eu tive esse fluxo de novo, novamente redirecionado para o sort, que organizou todos eles, ok? Vamos agora para o outro comando, que é o history. Todos esses comandos que eu dei agora geraram um histórico, digitem history. Tá aqui, ó, todos os comandos que eu dei. Se você depois quiser se lembrar dos comandos que você deu, estão todos eles aqui, ó. O outro comando, todos os comandos têm o "help". Ó, aqui aparece aqui um pouco da sintaxe, algumas informações, acp "help". Ó, informações sobre as opções de cópia. Todos os comandos Linux, eles devem ter um helpzinho que vai ajudar minimamente você no teu ambiente. Ok, pessoal? Somente isso por enquanto. Depois a gente se fala mais na próxima aula. Continue estudando. Qualquer dúvida aí, postem aí no fórum. Entre em contato conosco através das redes sociais. E estamos aí. Até mais, meus amigos. Um abraço.